tarde, seja bem-vindo a mais uma edição da Hora do Hóquei, esta segunda edição com novos convidados, ainda aqui também nas proximidades, connosco hoje a equipa técnica do Ribadavia, Raul Meca, também com o Eduardo Paiva, obrigado a ambos por terem aceito este convite, Rui Sousa, nosso comentador residente. Eu começava por pedir, tal como fizemos na edição inaugural, que o Raul nos traçasse o trajeto, o porquê do hóquei, para quem nasce em Valongo, quase que já é uma resposta dada per si. Ainda assim queria perceber como é que foi esse teu percurso. Tanto mais obrigado, quero agradecer o convite e desejar mais felicidades a este programa, porque a nossa modalidade precisa bem desta divulgação e desejar que este trabalho seja feito durante muito tempo e com muita gente que venha cá, porque a modalidade precisa de ser promovida e agradecer por isso. Em relação ao meu trajeto, é exatamente isso. Ou seja, com 6 anos, alguém me deu uns patins e rapidamente fui ao pavilhão e comecei a patinar. E a partir daí foi seguindo o caminho normal da formação. Ou seja, comecei para a iniciação da patinagem e depois comecei a fazer os jogos oficiais. E pronto, e depois fiz a minha formação a partir daí. Mas é como dizes, sendo de onde sou, de onde eu nasci, essa ponte para o hóquei faz naturalmente. Ainda assim foi um trajeto interessante, porque primeiro tiveste logo uma boa escola. O Valongo, nós dissemos no último programa, tem tido essa capacidade de se reinventar e todos os anos consegue criar novos atletas. Passaste pelo Futebol Clube do Porto, depois há aqui uma fase em que regressas a casa e há uma espécie de retrocesso. É também na fase depois de passagem a sénior. O que é que aconteceu que levou a que os patins não te levassem para onde tu querias que eles fossem? Não foi nem o retrocesso, foi o caminho que fomos escolhendo ao longo do tempo. Eu comecei em Valongo, depois entretanto surgiu a possibilidade de ir para o Porto, fui para o Porto. E depois foi uma altura em que o Valongo começou-se ali a reestruturar novamente e houve a possibilidade e o convite de regressar novamente ao Valongo e voltei novamente ao Valongo. E depois surge a viagem para o Extinto Lamoriz, para o Extinto Lamoriz, que foi um projeto que a mim me marcou muito a minha formação, porque na altura nos 3 anos de sub-20, que nem era sub-19, nos 3 anos sub-20, e eu fui convidado para fazer esse sub-20 mais a terceira divisão, e nessa altura não havia jogadores, não havia quem fizesse júniores mais séniores, ou seja, eram júniores ou séniores, claro. Não havia. E para a minha formação foi incrível. Primeiro, além do hóquei, porque comecei logo a lidar com homens feitos. Ajudou-te a crescer mais depressa. Muito, sim. E foi uma experiência incrível. E que me fez crescer muito a todos os níveis, e foi assim que, ainda na altura, depois os júniores também, e foi aí que eu conheço aqui o Eduardo Paiva, longe de nós sabermos que depois íamos ter este caminho diferente como treinador, mas foi aí que nós nos conhecemos, e foi um projeto que apareceu assim, na altura o Sr. Virgílio Pastor, que tem sido um treinador em Valongo, que vai para o Lamoriz, e aborda-me nesse sentido. Eu achei interessante e fui lá parar. E gostei muito dos 3 anos que passei aqui. E completámos aqui a formação. Mas o Eduardo cruzou-se com o Raul, mas em que funções? Jogador. Jogava com ele na equipa de juvenis e júniores, não foi? Não tenho um percurso dele, entrei muito tarde para o hóquei, nunca fui um talento. Era mais um talento. É exatamente. Mentira, aquele rápido ele era. Não, a velocidade da equipe do Eduardo tinha. Era a forte dele, era a forte tinha pelo menos a paixão pelo hóquei estava lá. Sim, sempre tive, forcei muito os meus pais para entrar no hóquei, já entrei muito tarde, até o Rui foi meu treinador durante uma época. Também não ajudou muito, não é? É daquelas coisas. Já me consegue ver o nível. E depois acabei por desistir quando entrei na Faculdade de Engenharia e aí afastei-me completamente do hóquei. Na altura, arrependi-me, o Meca virou-se para mim uma vez e disse: em que equipa é que queres jogar na 2ª divisão? E eu disse: não quero. E prometi depois, passado alguns tempos, a mim mesmo que nunca mais ia rejeitar uma proposta, um convite do Meca. E entretanto, passados uns anos, ele chega à minha beira e faz-me esse desafio, já eu com um contexto totalmente diferente
do que estava, Profissional, pessoal. profissional, pessoal, e também numa fase de mudança outra vez. E não consegui dizer que não, e pronto, e embarguei neste desafio. E é isso. E para tu veres, o Eduardo fala que não tinha tanto. O Eduardo, até de certa forma, é um jogador super interessante. E eu acho que já comentei isto com o Meca bastantes vezes. E essa opção do Meca de ter falado em equipas de segunda divisão. E eu lembro perfeitamente quando vocês se cruzaram. Eu estava no outro clube de Paredes, não tinha nada a ver com o Alamoriz, ainda havia ali aquela rivalidade. Tu, após isso, sais de Mouris e vens experimentar aqui os Ares de Passos Ferreira na Junta de Paciência. Como é que tu avalias essa tua passagem por aqui? Verdade. Na altura a Paciência estava... Vou lá, Mouris. Na altura eu lembro que tinha 5 anos, eles queriam um projeto de 5 anos, queriam subir à segunda divisão, nós estávamos na terceira divisão. Quando terminou a minha formação, acabou também esses 5 anos, não acabou por não ter não conseguimos subir à segunda divisão, e apareceu a Juventude de Paciência. Seria essa a tua primeira época sénior efetiva? Sim. E foi um bocadinho por aí, ou seja, na altura foi uma proposta que eu achei... Eu disse sempre que queria jogar sempre ao máximo nível competitivo que me aparecesse, e na altura foi a segunda divisão, e pronto, tive cá 2 anos. 2 anos em que lutamos sempre ali para a manutenção. Felizmente conseguimos sempre o objetivo, e foi assim a minha passagem aqui por Passos Ferreira. Mas era fácil na altura conjugar as questões, se calhar mais em termos de ensino académico, com o jogar hóquei já num patamar de segunda divisão, ou hoje é mais fácil para quem está nessa faixa etária, 19, 20, 21, ser jogador de hóquei e patins e ao mesmo tempo poder conciliar com uma carreira escolar? Assim, eu falo por mim. Para mim foi muito complicado, por uma razão muito simples. É que eu estava tirei a licenciatura de Educação Física, e então, principalmente pelas cargas, ou seja, nós tínhamos muita carga de treino, ou melhor, nós tínhamos muita carga nas aulas práticas. E havia dias, e depois os treinos aqui, eu lembro que acabavam tarde, depois ainda ia para Valongo. Eu lembro que havia dias em que eu tinha mais horas de aulas práticas, mais os treinos físicos do treino, do que horas de sono. Ou seja, até acabei a minha segunda divisão com uma lesão no joelho por causa disso. Ou seja, era muito desgaste, não foi fácil. Não foi fácil, até mais pela carga física. Mas é assim, às vezes quando nós queremos 2 coisas muito, temos que arranjar maneira de as fazer, e foram sempre feitas. Com alguma dificuldade às vezes nesta gestão de cargas e de sonos e de horários, e depois abdicar de algumas boas vidas da faculdade em prol do desporto, mas isso, quando nós temos que pôr tudo em cima da balança e depois fazer as nossas opções, e foi-se fazendo, e acima de tudo acho que também é um ensinamento para a vida, ou seja, que tudo é possível fazer, com mais dificuldade ou com menos dificuldade. É preciso saber gerir as coisas e tudo se fará. Questão de ir fazendo opções, não é? Mas isso também levanta outras questões muito mais de fundo, que é a importância do desporto na nossa sociedade, como é que as universidades e o desporto escolar, mas já no desporto universitário, é encarado. Ou seja, já são questões muito mais fundas do que isso. O facto, por exemplo, mesmo na licenciatura de Educação Física ou de Desporto, ser levado um pouco como a formação de atletas e não a formação de treinadores. Ou seja, o que na prática está completamente errado, porque com 21, 22 anos não vais formar atleta de coisa nenhuma. É um bocado isso. Ensinas os princípios, mas com 22 anos tu disseste que entraste tarde para o hóquei, e acredito que deves ter entrado com 10, 12. Exatamente, já é tarde. Um aluno universitário não vai descobrir ali uma carreira desportiva, certamente. Sim, mas mesmo que pratique uma modalidade, não é? Ou seja, evoluísse a componente geral de alguma forma na faculdade, mas eu acho que a faculdade não tem essa função, não tem que ter essa função. O desporto universitário, por outro lado, deveria promover essa melhoria e conciliação dos próprios estudos. Agora, a questão de ser o atleta na modalidade, e eu leciono agora na Universidade ali de Penafiel, na Faculdade de Penafiel, e do hóquei precisamente,
E eu luto muito contra isso, que é a ideia de que temos que as pessoas que nunca jogaram hóquei têm que jogar hóquei. Não, eles têm que perceber o hóquei, têm que ver o hóquei, têm que experimentar o hóquei e, fundamentalmente, têm que ser treinadores. Aliás, estão a decorrer os mundiais universitários de futsal e vê-se exatamente isso. Portanto, quem está a jogar não são alunos, ou melhor, são alunos universitários, é um facto, mas são fundamentalmente jogadores de futsal que, por acaso, nesta fase da vida são estudantes. Portanto, é um princípio que está completamente subvertido. Sim, Por isso é que depois aparece os 65-0 aos Emirados Árabes, por exemplo, Portugal dentro. Que não faz sentido nenhum. Exatamente por aí. Depois, Lavra, Valongo e Ribadave. Né? Mas antes disso, tu sais daqui da Juventude e vais parar a Lavra, em que para mim, se calhar, fazes uma das tuas melhores épocas individuais, até porque acabas por ser o melhor marcador da segunda divisão nacional. Como é que correu essa tua experiência em Lavra e o porquê de só uma época? Olha, foi... eu falo muitas vezes desta época e dou muitas vezes esta época como exemplo até aos atletas mais novos, que se calhar foi a minha melhor época ou a minha pior. Ou seja, para os números foi incrível. Ou seja, na altura lembro que é um número que fica, não? Porque nunca mais marquei 59 golos numa época. Perfeito. Eu por saber isso, eu fiz essa pergunta até porque eu sei que essa comparação que tu vais fazer é interessante até para quem está a ouvir e ficou um número marcante. Mas regressando um bocadinho ao ISMECA na altura, eu se calhar se pudesse estar com o ISMECA a dizer-lhe para viver muito mais do que vivia, ou seja, eu vivia para os golos, ou seja, e era muito individualista nas ações técnicas, preocupava muito com esse fator e preocupava muito pouco se calhar com a parte tática do jogo. Se calhar também na altura o contexto, ou seja, o contexto também precisava disso, precisava de alguém que fizesse muitos golos. Então pronto, juntou-se ali um bocadinho a fome à vontade de comer. O que é que acontece? Exatamente pelo número de golos, na altura há a possibilidade de Valongo, primeira divisão, e aí encaro com aquilo que eu estou a dizer, ou seja, quando eu cheguei a Valongo percebi que precisava de tudo o resto, menos de marcar golos, e que se calhar os golos são importantes, obviamente que 59 golos é algo que marcante, mas o que não fazemos para marcarmos tantos golos é que se calhar depois ditou uma época em Valongo em que não consegui me adaptar de todo, ou seja, e não tenho como esconder que eu não tinha possibilidades. Eu cheguei a Valongo e numa realidade assim, calma, isto é um patamar completamente diferente, dei o máximo de mim lá, ou seja, e acima de tudo caí logo na humildade, dizer assim, calma, o que eu fiz no ano passado não tem nada a ver com o que eu preciso fazer aqui. Mas pronto, ou seja, depois na altura nós tínhamos um plantel muito interessante, nós tínhamos um plantel engraçado, na altura ficámos em 6º e 7º lugar. E fizemos uma época engraçada, mas individualmente percebi logo que iria ter que um meio termo, é que na altura nós, e na Lavra, nós na altura descemos à terceira divisão, por acaso administrativamente nós acabamos de ficar na segunda, mas descemos à terceira e depois na altura dou um salto para a primeira divisão para jogar para 6º ou 7º lugar, ou seja, um salto muito grande, em que eu não estava preparado de todo, e pronto, daí ter ficado só um ano em Valongo, e depois... Precisamente eu tinha esse apontamento aqui, é que sais de lá, de Lavra, vais para Valongo, pode-se considerar que é um salto grande na carreira, precisamente por aquilo que acabaste por anunciar. Se calhar foi um prémio, um bocadinho por aquilo que tu produziste individualmente, mas lá está, depois faltou essa componente geral e de equipa. E vais para lá, para Valongo, mas também tens a noção de que fostes crescer, fostes aprender. Sim. Mas sabias já à partida que ias para uma equipa que a utilização seria muito mais reduzida, certo? Mas o que é que te fez, mesmo assim, apostar nisso? Quando eu fui para Valongo? Sim. Não, quando eu fui para Valongo, achava que ia fazer mais 59 gols no Valongo. Isso é claro. Se eu saí para Valongo, acho que quem marca 59 gols... Ainda estavas sem dúvida, estava completamente iludido e estava completamente numa ilusão que seria, ou seja, um patamar normal, ou seja, até para o ano ainda vou crescer ainda mais. Portanto, ainda para mais, eu estando em Lavra, receber a proposta da minha equipa da formação do Clube da Terra, ou seja, portanto, isso nem nunca se pôs em causa dizer que não. Então segui logo para Valongo, sem pensar muito, e foi
E até hoje considero que foi um ano, ou seja, às vezes esses anos, é como digo, ou seja, aprendi muito mais nesse ano, se calhar sem jogar tanto quando tinha jogado no ano anterior, aprendi muito mais do que o ano anterior, mas isso não há dúvidas nenhumas, porque lá está, depois jogar com jogadores de outra qualidade, jogar para outros níveis, nos faz perceber o que é que nos falta para jogar àquele nível. Cruzaste lá com o Hugo Azevedo, não é? Sim. Estava aqui a ver. E nesse plantel tens também Miguel Viteiro, o Miguel Azevedo. Miguel e também se começa passou aqui pelo jogador Souto. O Souto, nesse ano também. O Souto Já vem em dezembro, na altura ele ainda era júnior era do júnior, Porto. bem emprestado pelo Porto ao Valongo. Sim. E daí vais parar ao RAC, onde basicamente só por inerência dizes até Valongo novamente como treinador, mas tens aí 7 épocas como jogador e terminas aí a tua carreira. Como é que tu avalias esse teu percurso de 7 épocas com a camisola mais bela de Portugal? Deste bem agora. Sim, sem dúvida. Há eleições no... Sem dúvida, o Rui teve bem. Mas não sou o candidato putativo, mas também já senti essa camisola e por isso... Claro, sim. Não, é verdade, ou seja, fui a Ribadave, na altura eu saio de Valongo e saio no sentido de, ok, com a realidade, eu não sou jogador para jogar a estes níveis. E então, o Ribadave na altura tinha descido à segunda divisão, e surgiu ali com um bocado também como possibilidade, foi um bocadinho até o Hugo Azevedo que fazia ali, ainda fazia a ponte de Ribadave e Valongo fazia ali, e ele foi ele que me fez o convite, e eu fui para Ribadave, e pronto, ou seja, pensei sempre, aqui um ano, e depois a gente vê-se, e pronto, estou lá há 11 anos, com várias funções, mas foi aí, logo no primeiro ano, e eu fui para lá a jogar e fui para lá a treinar 2 escalões de formação, e foi logo aí, espera aí, que eu gosto muito de treinar. Foi aí que, foi aí que logo criei o bicho, e todos os anos pensava sempre, ok, este ano que eu vou começar a apostar na minha formação de treinador. Pensei logo nisto, era muito claro. Mas depois é mais um ano, mas depois, na altura eu tinha 24 ou 25 anos e ninguém me deixava parar de jogar. Não, ainda tens que jogar. E, o ano é que eu vou deixar. E pronto, depois, na altura depois houve começando ali a subir divisão. Ok, a subir divisão também é interessante, não é? Ok, vamos mais um ano. E pronto, fui vivendo assim um bocadinho, mas logo assim, ou seja, quando caí na realidade de Ribadave. Que realidade foi essa que encontraste? Lindo. Primeiro, estamos a falar de um ano em que o Ribadave desce divisão, estava na primeira, desce divisão e saem os jogadores todos. Ficou a formação do Ribadave, os sub-19, os sub-20 na altura do Ribadave. Fui eu, foi o Vítor Hugo, na altura do Vítor Hugo que estava no sub-20 também do Valongo, que foi comigo. Para não estarem a esquecer-me de ninguém, mas era essa a equipa, mais ou menos. Ou seja, eu cheguei ali e levei logo com uma injeção de Ribadave muito grande. Se calhar a maior injeção de Ribadave que eu apanhei até hoje. Eram miúdos com uma paixão enorme pelo clube. O meu primeiro jogo oficial pelo Ribadave é Famalicão Ribadave. E eu, quando entro num balneário, quando eu entro num balneário e tenho os meus colegas a chorar, a dizer que aquilo era o jogo da vida deles, eu disse, calma, espera aí, nós só vamos jogar contra o FAC. Não estás a perceber o que é um FAC Ribadave. Calma. Logo ali foi passada a mensagem assim, e esses temos que ganhar ponto. Ou seja, é aqueles derbys que marcam. E logo a partir daí eu percebi que aquilo era um clube diferente, um clube especial. E acima de tudo depois é um clube em que toda a gente vive para o hóquei. Toda a vila vive para o hóquei. Ou seja, então se corre bem, vamos na rua e somos... corre bem e tal. Se correu mal, é melhor não irmos à rua, porque não jogamos nada e tal. Mas são aquelas coisas que nos faz, dentro de campo, também dar um bocadinho mais, porque sabemos que há essas pessoas que nos cobram, mas também estão lá para nós sempre, e percebi logo claramente que ali é um microsistema muito interessante que vive para aquilo. E o pavilhão do Ribadave? Eu acho curioso chamar-se Parque das Tílias, porque me faz lembrar o Parque das Camélias, que é o pavilhão do Vasco da Gama de basquete do Porto, que é um clube que tem um bocado a mesma gênese familiar que o Ribadave consegue incutir nos jogadores. Também era um pavilhão antigo, foi reformulado.
Eu quando ouvia falar de hockey patins, mesmo aqui em Passos, tudo vai a Ribadavia. Parecia que é o fim do mundo. Aquilo lá é difícil de jogar, mas é difícil porquê? É contigo. Tu queres de Ribadavia. Olha, Adotado. Primeiro eu nunca fui lá jogar contra os séniores do Ribadavia. Portanto, eu vivi sempre do lado do Ribadavia. Portanto, eu nunca consegui perceber, ou melhor, nunca tive a experiência exatamente isto de jogar contra o Ribadavia em Ribadavia. Agora, o que eu posso dizer, jogar a favor, assim, primeiro é um pavilhão, tem uma coisa muito especial, tem as bancadas dos dois lados, ou seja, atrás dos bancos, que normalmente os pavilhões têm de um lado ou estão mais afastados, então ali acaba de ser um pavilhão pequeno, sempre com muita gente muito perto dos jogadores. E depois, que eu acho que uma coisa muito interessante que tem o Ribadavia é que os adeptos percebem do jogo. Okay? Eu acho que os adeptos sabem viver o jogo. Quando nós estamos a ganhar, sabem o que é preciso. Quando nós estamos a perder, sabem o que é preciso. Quando nós estamos em power play, sabem o que é preciso. Quando estamos em underplay, sabem o que é preciso. E isto não se encontra muito, porque normalmente o adepto de hóquei, pronto, é um adepto, mas não é adepto de hóquei. É adepto da equipa, não é adepto. Tem a ver com o facto do Ribadavia ser um clube de hóquei, não é? Claro. Sim. Precisamente aquilo que a gente falava na semana passada com o Hugo e com o Puga, é que as pessoas lá não vão ao Parque das Tílias, vão ao hóquei. Mesmo que vão ver futsal, vão ao hóquei, porque ali é o hóquei, é o que está de tal forma enraizado. O Nuno disse que nunca treinaria o FAC, o Nuno Puga. E o Rolmeck? Eu acho que nós nesta vida nunca podemos dizer que sim, que não, sinceramente. Agora, era muito difícil neste momento. Primeiro trocar Ribadavia FAC acho que era muito difícil, até pela ligação que eu tenho ao Ribadavia neste momento. Mas eu sou de todo muito, eu faço isto ou não faço aquilo, porque a vida já me fez perceber que nem sempre nós... Não há... Sim, porque... Mas o Eduardo sorriu quando eu fiz a pergunta. Sorri, porque acho que é muito difícil passar por Ribadavia. Sim, eu não estou a dizer que é fácil, eu não estou a dizer que vai acontecer de tudo. E não sentir a energia que Ribadavia tem. Isso é contagiado por isso. E basta fazer um derby desses para perceber que essa... Não estás do outro. E então tu estás a jogar 7 épocas no Ribadavia como um jogador, terminas a época nessa época de 18-19 e em 19-20 sais de Ribadavia e vais para Valongo para treinar sub-17 e sub-20. O que é que te levou a aceitar esse desafio e o que é que guardas dessa época? Que basicamente foi uma época porque depois dás o salto novamente, mas a gente já lá vai. Sim. Primeiro, eu na altura eu disse sempre, quando acabei a minha licenciatura, eu disse que queria sempre tirar o mestrado em treino e disse sempre, ok, quando eu estiver a pensar em acabar a minha carreira, invisto no mestrado em treino, porque acho que o treino é importante. Nós, se o mestrado é ensino, que dar aulas este ano, ou daqui a 5 ou daqui a 10, mais ou menos igual o treino, todos os anos evolui, todos os anos muda, então eu pensei sempre, ok, vou tirar o mestrado, quando estiver a pensar dar o passo seguinte. E assim foi, nessa época de 18-19, é na altura que eu entro no mestrado. Ou seja, a minha vontade de ser treinador começou a ficar muito superior, se já era, ficou muito superior a de ser jogador. E então facilmente passo abdico da minha carreira enquanto treinador de jogador para passar a treinador. E a ida para Valongo é exatamente... voltando àquilo que eu disse anteriormente, que era o que é que eu tenho em mãos, qual é o projeto competitivo mais alto que eu tenho. É este, é Valongo, sub-17, sub-20, vamos embora. E na altura aliou-se também depois a Associação do Porto, fiz a Associação do Porto. Infelizmente não consegui fazer o masculino e feminino, foi no ano do Covid, só acabou meio, só fiz o feminino, não fiz o masculino. E foi um ano incrível, porque no fundo tinha 4 plantéis, ou seja, eu ali a querer massa trabalhar, queria pôr ideias, queria começar a pôr em prática aquilo que tinha aprendido e aquilo que queria realmente começar a formar e a pôr as minhas ideias em prática. E apanhei ali 4 plantéis com muita qualidade, ou seja, no Valongo
por si só, uma Já formação tinha. já que tinha muita qualidade. E Depois- salientando um bocadinho a qualidade, temos nesse plantel, tu tinhas sub-20, por exemplo, o Diogo Barata, que agora está no Futebol do Porto, tinhas o Diogo Abreu, que está agora na Oliveirense, o Gabi, que está no plantel das Associações do Valongo. Martim É Leite, muito. o Guga, Passaram o Guga todos em aqui depois sub-17. no Sub-23, quando o Valongo foi aqui campeão em Patos. Sim, sim. Basicamente é essa equipa. Sim, o Guga, que é o guarda-redes do Valongo, era o guarda-redes do Sub-17. O Miguel Santos, que está no FAC também. Tem o Falé, que está nos Carvalhos. O Pedro Cunha, que está nos Carvalhos também. Tinha ali alguns jogadores de primeira divisão, ou seja, tinha ali muita qualidade. E aliado também à seleção de Sub-15, ou seja, era outra seleção, ou seja, mais qualidade. A seleção feminina, mais qualidade. E tu também realidades diferentes, porque trabalhar com um miúdo de 14 anos é a mesma coisa que trabalhar com um de 18 ou 19, ou então com uma menina, não é? São Não, e uma coisa é ser treinador do clube e outra coisa é ser treinador de seleção. de seleção, não tem nada a ver. Mas são essas experiências que me tornaram mais sensível a tudo, ou seja, mais sensível, é exatamente isso. Ou seja, como é que se fala com um miúdo de 14 anos? Como é que se fala em contexto de selecionador? Ou seja, que estamos com os miúdos uma vez por semana. Como é que se fala com um miúdo que estamos ali todos os dias? Como é que se fala com o sub-17 primeiro ano? Como é que se fala com o sub-20? Como é que se fala com o Diogo Abreu, que só vinha jogar de vez em quando aos séniores? Como é que se fala? Ou seja, são essas questões todas são essas vivências que eu precisava na altura e que me fizeram crescer imenso nesse ano. Nesse ano não acabou por ser meio ano, infelizmente, mas foi um ano extraordinário para mim, de aprendizagem. E depois Ribadave, não é? Voltas em 2020-21, voltas ao RAC, para a equipa sénior, foi um voltar a casa, embora o Valongo não deixa de ser também a tua casa e onde tu te formaste. Essa época foi menos conseguida com a descida da divisão, e eu aqui tenho que fazer também a minha meia culpa, porque eu fiz parte dela, mas na época seguinte, 21-22, consegues novamente subir à primeira divisão. E é essa época que tu e o Eduardo voltam a se unir desportivamente, e se calhar um bocadinho mais na vida também, é normal. Como é que acontece isso? Queres falar do primeiro ou do segundo ano? Do segundo. Do segundo. O primeiro, está mais que visto, foi o voltar a casa de uma realidade da primeira divisão. Mas também não deixa de ser um ano interessante. Muito É muito bonito trabalhar sobre vitórias, mas é muito mais desafiante trabalhar sobre sempre essa derrotas. época, como quando uma pessoa compra um jogo de computador e vamos meter isto no modo difícil já para aprender. Ou seja, dê-lo para lá para perceber o que é a dificuldade da primeira divisão. Ou seja, eu acho que o clube não estava estruturado para jogar a primeira divisão. Nós, enquanto equipa técnica, e falo dos três elementos que eram da equipa técnica, eu, o Rui e o Luís Peixoto, ainda não estávamos preparados para aquele nível, mas percebemos mais uma vez, um bocadinho regressando à questão do valor, percebemos claramente o que é que falta. É isso que eu ia dizer, no fundo tem sido uma espécie de imagem de marca que tu tens sabido gerir, é uma espécie de resiliência também, porque por vezes com tantos pontos baixos, não é, que se seguem a pontos muito altos, podia levar-te se calhar a desmotivar ou até a duvidar mesmo das tuas capacidades. Não, pelo contrário, esses pontos são os pontos altos da aprendizagem. E eu sou, nós, neste caso nós, somos pessoas que nesses pontos, se calhar nas alturas em que nós passamos mais horas a falar, mais refletimos o que é que temos a corrigir, o que é que temos a melhorar. E normalmente, para já felizmente, tem saído bons momentos, mas também se sair outro mal, ok, refletimos outra vez e voltamos ao processo. E pronto, e esse ano foi, claro que marca, e era algo que nós não tínhamos perspectivado nem queríamos, mas dadas as circunstâncias eu acho que não é, e fazer a pontuação que nós fizemos, na altura nós não fizemos menos de 8 pontos, na altura fizemos 18 pontos, que no ano anterior a equipa tinha safado com 18 pontos, e com um plantel também que não estava preparado para a primeira divisão, muitos miúdos, muita gente nova, mas acima de tudo... Essa época também foi um paradigma totalmente diferente no clube, foi mudança de direção. O plantel basicamente foi quase totalmente renovado. Eram todos muito novos. E na altura, nós quando descemos, eu lembro-me que nós descemos, o jogo que ditou a nossa descida foi precisamente com o Valongo em casa. E eu dizia sempre, pensava sempre a nós que dizíamos assim, pá, nós temos que nos rever no Tomar. Lembro-me de dizer isto. O Tomar, na altura, nesse ano, tinha descido divisão, tinha subido na liguilha e depois tinha-se potenciado para um nível muito alto. Manteve a estrutura, ou melhor, melhorou a estrutura, mas manteve o plantel, melhorou a estrutura. Aproveitou o que era para aproveitar. Percebeu o que tinha a fazer e a partir daí
potenciou-se para outros níveis. E foi claramente isso. Descemos à segunda divisão. E aí, sim, a entrada do Edu. Mas como é que te lembraste do Eduardo? Foi giro. Fala com o Eduardo, contigo. Fomos a um jantar da casa da casa que vai entrar, que é um grupo de amigos ali de Paredes, e não só. E estávamos a falar no jantar qualquer coisa, e como sempre falamos de hóquei, né? E são todos ex-jogadores e coisas. E no dia seguinte ele liga-me a dizer: olha, queres vir para cá? E eu tinha dito que não ia rejeitar outra vez uma proposta dele. E fui para um mundo novo, né? Que eu não estava ligado de todo ao hóquei. Ao desporto, sim. Tinha mudado de engenharia para desporto há pouco tempo. Quase a ver. Quase a ver. Sim. Mesmo uma mudança radical. E isto foi uma proposta, porque era desporto, mas muito mais ligado a ginásios e muito ligado a essa parte. E o treino desportivo é bastante diferente de preparação de atleta. O ginásio é personalizado, é quase mais individualizado. Sim. É um contexto completamente diferente. Claro que isso eu aproveito essa bagagem e não faço e ligo bem as duas vertentes, ou seja, não consigo não misturar as duas coisas. E o Raul começou-me a passar esse bichinho do treino desportivo e a exigir cada vez mais de mim. E eu agradeço-lhe imenso por isso, porque abriu-me horizontes, abriu-me perspectivas. No fundo, orientou-me num caminho completamente diferente do rumo que eu estava a tomar. São 3 anos, vamos começar agora a quarta época. Acho que somos amigos, começamos num jantar muito casual, mas o que eu saliento mais é a exigência e o respeito que temos pelo nosso trabalho. Esse é um desafio também para quem trabalha diariamente numa equipa técnica. E sobretudo para quem, no fundo, não está com pratos da balança equilibrados, não é? Porque há sempre o treinador principal, a última palavra é sempre dele. Depois há que saber também gerir, quer da tua parte, quer da tua, fazer um encaixe para que as coisas funcionem. Foi muito fácil, porque felizmente temos os dois os mesmos valores, acreditamos nesses valores, nesse caráter, e isso depois passa para os nossos jogadores e construímos os princípios de jogo ou princípios de equipa que são muito, muito nossos, muito dele, principalmente. E ao rever-me nisso foi muito fácil de adaptar. Foi muito fácil respeitar essa hierarquia. Não vejo isso como nenhuma dificuldade neste contexto. E mesmo quando me perguntam se era capaz de abandonar o hóquei, eu não abandonava se ele dissesse assim: olha, não te quero mais. Pronto. E eu aí seguia a vida noutro sentido. Mas não te vias a ser treinador principal? Não, de todo. Não passa pelos meus objetivos. Gosto muito do que faço, gosto muito de estar numa equipa técnica, gosto muito de trabalhar com ele. E pelo conhecimento que eu tenho de outros, né, que vamos observando, não tenho dúvidas nisso. Eu não estando aqui a defender o Raul, nem coisa que se pareça, e vou falar um bocadinho como se ele não estivesse aqui, e corroboro muito daquilo que o Edu estava a dizer. O Raul vive o hóquei 24 horas por dia e mais algumas de noite. E a exigência dele é enorme, mas é mesmo isso. Ele acorda a pensar em hóquei e deita-se a pensar em hóquei. A Ana, que me desculpe. Eu até ia perguntar se dormias com ele para saber se ele se Não, mas vivi com ele. Algumas mensagens da vida. Mas vivi com ele um bocadinho essa intensidade. Uma noite de insónias, lá sai mais um. E como podes perceber, era a primeira época dele a treinar uma equipa sénior e ele queria, lá está como ele disse, ele tinha a PlayStation no nível extra máximo e então vivia mesmo aquilo de uma forma surreal. E eu admito que não estava com capacidade para isso, e não que eu não bebesse do mesmo princípio de jogo como o Edu estava a dizer, não outras coisas, mas era uma exigência totalmente diferente, porque para quem realmente tem um emprego durante todo o dia totalmente diferente, fora da caixa daquilo que é o hóquei, é muito complicado. E ele vive muito isso. Eu costumo até dizer, numa forma de brincadeira, e já lhe disse isso a ele, que para mim ele é o Ruben Amorim do hóquei patins, na forma em como também promove o seu discurso perante os atletas, perante as pessoas, e como nós estamos a ver aqui, e a forma como ele gera a própria equipa dele. E está o exemplo nesta época que ele consegue, de um momento em que ele pede demissão e a direção o segura. Um momento visto de fora muito, muito interessante. Apura-se ao play-off. O que é que estava a correr tão mal que passou a correr tão bem? Olha,
sabes que ali, isso foi uma Foi uma jogada tática, esse Não, pedido não, de... aliás, até foi muito, muito mais emocional que racional. Eu na altura escrevi isso, não? Ou seja, foi juntar-se o adepto, porque ao final de 10 anos, principalmente naquela casa, é difícil ser profissional e ser racional e ok, isto é a nossa vida e não. Foi o achar que se precisava de se mudar alguma coisa e acima de tudo foi, se acham que é por nós, está tudo bem. Okay? Porque ao final de 4 anos, muitas vezes nós temos essa sensação que é, será que eles não estão a mudar porque é chato agora estar a mandar uma equipa embora? Ok, malta, se vocês acharem que é por nós estamos abertos a ir embora. E nesse momento senti algo, senti, acima de tudo, passaram-nos uma responsabilidade muito grande. Ao contrário de as pessoas acham que passaram-nos confiança e não passaram. Acho que passaram-nos uma responsabilidade. Foram tantas as mensagens de toda a gente. Obviamente que havia de absoluta gente que ok, então vamos aproveitar o barco e despachar o rapaz. Mas E alguns até mandaram a mensagem, pá, fica. Não, foi felizmente, foi tanta gente, ou seja, dos próprios adeptos, da própria direção, e acima de tudo, o que nos mais ficou marcado foi os atletas. Ou seja, os atletas é que nos fizeram ficar, não foi mais ninguém, foram os atletas. E os atletas terão uma resposta incrível. Porque as coisas, acredito que a mensagem continua a ser a mesma, o trabalho não mudou drasticamente. Sim, não há nada que se possa fazer no jogo coletivo nem no jogo individual. E para uma equipa começar a pontuar da forma que o Ribadavia pontuou. Sim, nós estamos, por acaso nós falamos no último jogo, nós fizemos assim um bocado um balanço muito quente, porque o último jogo foi um jogo muito especial. Mas fizemos um balanço muito quente e nós temos uma pessoa na nossa equipa técnica, que é o Horácio, que é o nosso nível 3, que eu ainda não tenho o nível 3, o nível 3, e ele é uma pessoa que ele só vem aos nossos jogos, ele não participa nos treinos, só vem aos nossos jogos. O que lhe dá um distanciamento e uma racionalidade do processo diferente da nossa. Então, quando nós falamos com ele, eu gosto muito de falar com ele, porque ele não está obviamente que sente o clube e gosta do clube, não está em causa. Até pelos anos que tem no clube. Certo, mas não está às vezes envolvido emocionalmente com o dia-a-dia do jogo. E isso dá-lhe uma percepção, até ver o jogo por fases, ou seja, ok, esta semana estou com o grupo, na semana seguinte estou com o grupo, na semana seguinte estou com o grupo, vai percebendo mais estas diferenças. E a opinião dele, e ele acha que, ou seja, a opinião dele para mim é incrível, porque ele vai monitorizando como é que nós estamos. E eu lembro perfeitamente dele dizer isso, e ele na última vez que estivemos juntos, ele disse, nós tínhamos 3 pontos na altura, quando nós pedimos admissão. Tínhamos jogado nos Carvalhos, tínhamos 3 pontos, e nós perdemos com o FAC em casa, à sexta, sétima jornada, e ele disse, ok, nós vamos fazer 29 pontos. Não bebe mais. Tirei a garrafa. Nós vamos fazer 29 pontos. O calendário e tal, a primeira volta, e não sei o que mais. E o que é certo é que nós agora, friamente, e se nós analisarmos bem o calendário, e obviamente que nós não podemos andar aqui, ou seja, é pragmático. Do 8º para trás, os jogos em casa são determinantes. Okay? São importantes para pontuar. E se nós vimos nesse campeonato, nessa primeira volta, nós jogámos em casa. Desses campeonatos, jogámos em casa com o Carvalhos e com o FAC. Portanto, nós ao final da jornada, da primeira volta, se nós tivéssemos 6 pontos, eram os 6 pontos mais 6 pontos obrigatórios. E nós acabámos essa primeira volta com 7. Perdemos com o FAC, ganhámos ao Benfica e empatamos com o Braga. Empatamos em Braga. Então tínhamos 7 pontos. Ou seja, tínhamos uma segunda volta em que iríamos receber. Obviamente depois tínhamos que fazer uma segunda volta quase perfeita. Sem falha. Perfeita. Mas se calhar se nós tivéssemos 2, 3 jogos da segunda volta na primeira, se calhar ninguém dava tal importância à segunda volta. Eu acho que acima de tudo nós fomos fora o jogo do FAC, em casa, que depois compensámos na vitória fora. Fomos muito consistentes. Fomos muito competentes, na minha opinião, e fomos acima consistentes. Não demos... Mas terá sido, Raul, eu não vi os jogos todos como entendes, mas terá sido uma equipa que cresceu, porque eu lembro-me do jogo que fizeram cá em Passos de Ferreira, e foi um jogo que eu, se fosse adepto do FAC naquele dia, também ficaria...
do Raco, desculpa, ficaria preocupado, de facto Sim, ficaria sim. contente. Mas porque não foi um jogo de todo conseguido da vossa equipa. Sim, foi. Nós tínhamos ali algumas dinâmicas de jogo que nós queríamos implementar. Porque nós achámos sempre que nós fizemos uma época, na época anterior nós tínhamos nos mantido, e nós achámos que tínhamos de dar ali algumas dinâmicas diferentes. Nós quisemos fazer um salto muito grande. E nós temos que. Nós somos muito honestos. Tornar a pôr a PlayStation um bocadinho outra vez no modo difícil. Foi um bocado isso. Foi outra vez, ok, vamos procurar aqui algo difícil para te estimular. E esse ponto do jogo do FAC serviu claramente para isso. Serviu claramente para, ok, certo, isto não está a funcionar. Ainda por cima, na altura nós não jogámos na semana a seguir, só jogámos na quinta-feira, ou seja, vamos jogar ali uma semana. E depois foi quinta, jogámos quinta com o Braga e sábado ou domingo com o Benfica. Ou seja, depois tivemos ali 2 jogos. E foi, ok, vamos fazer um reset, vamos mudar aqui algumas pequenas dinâmicas, o que quiser. Mas obviamente, como tu dizes, a mensagem é a mesma, os jogadores são os mesmos, o treinador é o mesmo, a forma de trabalhar era a mesma. Mudamos pequenas dinâmicas e depois lá está. Ou seja, vem a segunda volta com os pontos que nós tínhamos que fazer, vem logo o empate em Braga, vem logo uma vitória com o Benfica e quer se queira, quer não, valida muito daquilo que nós estávamos a fazer na altura. E a partir daí fizemos. A equipa que ganha em casa ao Benfica, o próprio grupo tem Nem sempre, porque tem que no ano- acreditar. no ano, nosso primeiro ano. Eu ia precisamente Sim. falar nisso. És um treinador que está talhado um bocadinho para ganhar ao Benfica, porque na nossa época ganhas em casa, Ganhámos fora. fora. ganhamos Luz. fora, e esta época tornas a ganhar ao Benfica. Portanto, Só que desta feita conseguiu ganhar a mais gente. graças a Deus, e Sim. conseguiu tirar pontos como o Horácio. Mas o facto de Perdão. ganhar um Benfica, ou mesmo agora este play-off com o Porto, mostra que o plantel tem que ter obrigatoriamente qualidade. Sim. Individualmente, eu digo individualmente. Eu acho que é muito a força do grupo, não era aquilo que eu estava a falar. É claro que a individualidade e a qualidade dos jogadores é importante, mas nós desde o início passamos isso e é algo que lutamos muito todas as épocas para ter. É um grupo muito forte. É jogadores que querem dar o melhor de si próprio pelo grupo. E sempre que há esse clique na época, No fundo, desculpa, Eduardo, mas no fundo retiram do grupo o Raul Meca, sim. do Labre. É um bocadinho isso. Sim. Sim, eu digo sempre isso. Ele diz como é que é? Eu digo sempre que o Colmeca é jogador, nunca joga com o Colmeca é jogador. Isso é algo que não é um insulto para mim. Ele diz isso. E depois quando entramos nesta simbiose, quando há todos falam a mesma linguagem, e eu disse isto também, já estamos naquele ponto em que estamos todos a falar o mesmo. E é quando as coisas desenrolam e depois, e eu sinto isto, e os jogadores também sentem isto um bocadinho à parte dele, e isto é um elogio, mas que lhe traz muita responsabilidade, ele tem que aguentar com ela, que nós vamos para os jogos a achar que podemos ganhar a toda a gente. Porque achamos, genuinamente, nos vídeos, à segunda e à quinta, quarta, quando é os vídeos, que temos vantagem. E então, quando fazemos acreditar todos, genuinamente, que é possível, as coisas ficam mais fáceis. Isso vem um bocadinho de encontro àquilo que a gente também ia falar ao bocado, que eu já estava a dizer, tu renasceres muitas vezes em situações de dificuldade, e aquilo que o Eduardo estava a dizer é precisamente isso. Eu nunca vi um gajo que chega a um jogo ou uma preleção como o Raul, que vá sempre com a maior positividade. Nós às vezes, nesses tais vídeos de segunda ou de quinta, eu muitas vezes pensava que isto vai ser bué complicado, e o Raul chegava lá e dizia, não, este jogo é nosso, e vamos para lá e vai ser nosso. E muitas vezes, tu dizes que é um elogio, mas muitas vezes isso também era uma crítica que era feita ao Raul, e ele sabe isso, que é, ele vai para o jogo sempre a pensar que vai ganhar e que vai jogar para os jogos nos pequenos, que vai jogar com os grandes. Mas eu acho que é esse. Certo, e tu admites isso, que acontece isso. Mas, de certa forma, se calhar, é aí que está o grande segredo. Está a simbiose do grupo, não é? É esse acreditar que nós temos que fazer logo desde o início, principalmente para a malta que chega nova, esse espírito, esses princípios de jogo, esse caráter que nós procuramos, que são fundamentais para nós. E quando tudo se alinha, e muito atrás dele, não é? Ele como líder, nós acreditávamos mesmo que íamos ganhar ao Porto. Houve algum momento na época em que deixaram de pensar na manutenção e começaram já a olhar para o play-off como um objetivo redefinido? Ou não houve tempo sequer para descansar? Não, nós
o Edu está aqui e ele que diga quantas vezes é que nós falamos desde o início da época, olha, vamos ficar em oitavo, vamos ficar em primeiro, vamos ficar em terceiro. Isso para nós não é importante, não é mesmo importante. Nós temos 2 focos muito importantes. Primeiro, o desenvolvimento do atleta, individual, ou seja, nós todos os jogadores que vêm para o nosso trabalhar connosco têm que se desenvolver individualmente. E nós achamos que quando todos os jogadores se desenvolvem, a equipa vai crescer. Usamos a equipa como ferramenta para eles crescerem. Depois, temos isto que é um bocadinho que ele falou e eu consigo perceber, é esta sensação que consigo perceber, esta positividade que o Rui falou. O treinador que veio dos sub-17 e dos sub-19 que vai jogar contra a Oliveirense, assim, nós vamos ganhar a Oliveirense. É lírico. Mas depois, com o tempo e com as vitórias e não sei o quê, as pessoas vão começando a perceber, se calhar esse rapaz está a dizer alguma coisa, mas acredita mesmo naquilo. E se calhar há formatos para. Obviamente não vamos ganhar sempre, mas acima de tudo, ok, nós temos um caminho que é válido, faz sentido. As equipas contrárias também podem contrariar esse caminho e farão também trabalhos diferentes. E depois, e mesmo seguindo os mesmos caminhos e caminhos, um bom caminho, depois é chegar à frente da baliza, a bola entrar, a bola não entrar, o guarda-redes estar mais feliz ou menos feliz. Isso depois são as circunstâncias do jogo. Mas para nós é muito importante isto, que é o desenvolvimento do atleta e a coesão. Isto para nós é fundamental. E eu acho que isso é que nos fez sempre andar neste registro. Ou seja, quando nós entramos nestas balizas, os nossos jogos são exatamente isso, são ferramentas para nós desenvolvermos. Nós vamos jogar com o Porto, ok. Entramos nos playoffs, eu lembro que nós tínhamos falado sobre isso. Entramos nos playoffs. Nós vamos playoffs para aprender a ganhar ao Porto nos playoffs. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar nas nossas ideias, vamos definir um caminho, vamos definir um plano de jogo e vamos jogar. Se depois a bola bate no poste, se não bate no poste, se entra, se não entra, depois já nós não controlamos. E eu acho que isto, acima de tudo, os jogadores vão para dentro de campo, meus amigos, nós temos este caminho para fazer. E vamos fazê-lo. Depois correu bem, correu mal, à segunda-feira, voltamos à mesma questão. Correu bem, olha, isto correu bem, isto correu bem, isto correu bem. Isto não correu bem, vamos adaptar aqui. Isto aqui não correu bem, mas não temos que adaptar, é o que é as nossas ideias e podemos dizer de prato. A bola bateu no poste, faz parte. E é muito neste ambiente que nós trabalhamos. E é um ambiente sempre seguro. Os jogadores nunca se sentem em risco, depois nunca se sentem com a obrigação. Temos que ganhar, temos que perder, temos que estar em oitavo, temos que estar em sétimo, temos que estar em... Não, é viver o dia a dia, crescer durante a semana, preparar o jogo seguinte. E é nesta dinâmica sempre que, acima de tudo, não nos permite nem estar eufóricos, nem estar deprimidos. Ou seja, seguimos uma linha de trabalho diário e que nos permite estar sempre motivados. Acima de tudo, motivados para o quê? Vamos treinar a seguir, no treino a seguir vamos preparar o próximo jogo. E é muito desta ideia. Portanto, nós nunca nos aconteceu estar a meio da época e dizer assim, já temos a manutenção garantida, ou já temos não sei o quê. Isto nunca nos passou pela cabeça. Mesmo agora, quando perdemos com o Porto em casa, a tristeza não era ter sido eliminado dos playoffs, nem com o Soleil ou qualquer coisa. Era não termos mais um microciclo para preparar o próximo jogo. Era não termos mais um jogo. Poder jogar mais uma vez. E no fim tivemos lá todos com essa tristeza, que é o acabou, não é o a alegria playoff, diária, não é ali interrompida. Ainda hoje estive a falar disso com da equipa técnica e é verdade que é. Normalmente nós temos uma data, dia 30 acabou o jogo. Foi a primeira vez que nós vivenciámos uma indefinição. Acabou. Sim. Ok, mas acabou, mas que nós, ainda por cima, nós estávamos tão... Já acabou? E foi, eu acho que é daqueles sentimentos que nós nunca nos vamos esquecer, ou pelo menos eu nunca vou esquecer, é que nós estávamos a viver uma fase em que para nós era claro que nós íamos eliminar o Porto. Era claro. Ou seja, nós sentíamos que íamos eliminar o Porto. Era uma questão de, o primeiro jogo correu bem, agora ganhamos em casa e depois jogámos no Dragão, depois vê-se. Mas, ok, nós em casa vamos ganhar. Estamos nessa... Então, quando acabou, foi exatamente o que ele disse. Não foi a questão de não há mais jogos ou não sei o que. O jogo foi numa quarta, nós íamos jogar no sábado ou no domingo. Sim. E pá, mesmo não temos nada a fazer. E eu lembro-me disso e eu falei com ele sobre isso. Nós tínhamos o plano de treino, nós jogávamos na quarta, íamos treinar na quinta, íamos folgar na sexta e íamos jogar no sábado. E eu lembro-me, quando tive que cancelar o treino de quinta-feira, vieram umas lágrimas aos olhos, porque nós só queríamos era mais o jogo. Queríamos outra vez fazer um vídeo, reunimos todos outra vez, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que vamos melhorar, o que é que não podemos melhorar, e vamos jogar outra vez. E quando nos tiraram essa
Acho que é parecido quando acabamos a faculdade ou acabamos um percurso desses na nossa vida e temos que nos separar daquelas pessoas com quem vivíamos. E de repente este ano é exatamente isso e os outros anos também. E isso é uma das coisas que eu, principalmente, e nós, por adjacente, lutamos é por ter sempre esse espírito. E eu acho que essa cultura, que é muito associada também à cultura do Ribadavia, em conjunto fazem o que nós conseguimos hoje em dia. E só bem corroborar aquilo que eu disse relativamente à tua pessoa e à forma de ser e de estar. E agora, relativamente à próxima época, temos Rolemaker em Ribadavia novamente, ou não? Isto ainda não há nas comunicações sociais nada que diga sobre isso. Precisamente nestas situações, quando não se diz que saiu, é porque vai continuar. Sim. E depois dessa paixão toda com que falaste durante esta já quase uma hora, acredito que a continuidade esteja praticamente garantida. Sabendo que o clube está em processo eleitoral, não? Sim. Obviamente que não. Ou seja, quero deixar que seja o clube a oficializar tudo, seja contratações, seja entradas, seja saídas. Agora, como é óbvio, nós olhamos para a próxima época e isso com bastante interesse, ou seja, primeiro porque o Ribadavia vai disputar algumas competições muito interessantes, a Elite Cup e as competições europeias. Portanto, depois da oficialização. E precisamente por ter uma Elite Cup e ter algumas competições, certamente era um orgulho para ti poder contribuir para isso, até porque nesse ano em que nós estivemos lá acabámos por não ter a oportunidade de fazer as competições europeias devido A Fomos à Andorra. sair a Andorra, certo. Mas porque tem também ali na fase da... Sim, foi uma Final Seven. Do Covid também, entretanto, e acabou por não acontecer. Fala-se já na saída do Dani, e que está anunciada pelo próprio. Fala-se na comunicação social da saída do Pedro Silva O Armando. e o Renier, que já foi apresentado pelo A mim podemos falar, eu acho que Tomás. tudo, até por respeito a toda a gente. Sim. Tu, como possível, sim ou não, no futuro treinador do Ribadavia, ou continuar, se porventura continuares, tens já pensado como combatar pelo menos essas duas saídas? Sim, duas não. Pelo menos essas duas. Estão anunciadas. Não anunciada, só está a do Remy. Já foi oficializado pelo Tomás. O Daniel já anunciou. Por isso. Certo. Eu gosto de falar das oficializações pelo próprio clube, pois o clube ainda não oficializou, pronto, o atleta já oficializou. Obviamente que, independentemente de tudo, nós estamos a preparar o que é o futuro do Ribadavia e obviamente que também estamos atentos ao que o mercado nos dá e obviamente que o Ribadavia terá certamente um plantel com qualidade, com muita qualidade, para disputar as competições que vão estar a inserir. O facto do Ribadavia estar inserido nessas competições que fogem ao padrão standard, né, que é o campeonato, por um lado, permitirá ao clube contratar de uma forma mais fácil, porque é aliciante também para os jogadores que possam eventualmente vir, e por outro, pode levar o clube também a fazer um esforço maior para depois nessas competições conseguir ter um desempenho também mais interessante. Olha, o Ribadavia, felizmente, destes 4 anos cresceu imenso. Ou seja, na primeira época era eu e o Edu a equipa técnica. Éramos as únicas duas pessoas que preparávamos tudo. No ano a seguir, por obrigatoriedade do nível 3, entrou a tal pessoa que nos abre os olhos e que faz um trabalho muitas vezes de monitorizar aquilo que nós já falamos há bocado, e o Horácio, não estando presente nos treinos todos, é uma pessoa muito importante para nós. E entrou mais um elemento para a equipa técnica, que é o Ricardo Nogueira, que é o treinador do guarda-redes. E temos, felizmente, e também a falar do Jorge fisioterapeuta, o Jorge fisioterapeuta já vem desde o nosso primeiro ano connosco e continua a manter-se, mas e neste ano nós ainda acrescentámos outra pessoa à nossa equipa técnica, que é o Luís Parente, que é o nosso psicólogo,
que trabalhou com os atletas, trabalha connosco, trabalha com a equipa. E o clube tem-nos facultado cada vez mais ferramentas para nós ajudarmos os atletas a desenvolver-se. E ficamos por aqui sempre. Portanto, e nós sabemos que neste momento é bastante aliciante para os jogadores. Primeiro, nós já temos uma validação do nosso trabalho, ou seja, os atletas já olham para o Ribadavia, ok, mas aqui os atletas crescem, os atletas desenvolvem-se, os atletas, e falando nomeadamente do Remy, que veio no ano passado e neste ano dá um salto para um clube já bastante interessante. Um clube já profissional? E acima de tudo, acho que eles conseguem perceber que o clube se está a estruturar, está cada vez a dar mais condições de trabalho. Obviamente que será sempre um clube em que e é mais fácil financeiramente optar por outros clubes de todo, ou seja, e nós conseguimos perceber perfeitamente, até agradecemos quando os atletas nos dizem mas eu vou para ali para receber mais, ok, está tudo bem. Mas depois somos procurados por os atletas que realmente querem se desenvolver enquanto atletas, e se calhar tem sido um bocadinho o nosso segredo, tem sido o nosso segredo, porque a nossa abordagem é diferente. Ou seja, a nossa abordagem nunca é, vais para aqui, vamos ficar em 7º lugar, vamos manter, não. Ou seja, meu amigo, olha, vamos para aqui e nós prometemos-te uma coisa. Tu no final do ano tu vais desenvolver. Ou vamos fazer tudo para que isso aconteça. Obviamente que nós não temos não há varinha mágica. Não temos uma varinha mágica, damos o possível e o impossível para que as coisas que aconteçam. Neste momento temos uma equipa técnica que, para mim, e aquilo que ele falou da hierarquia no nosso nem existe, ou seja, para nós não existe hierarquia, ou seja, eu não faço a mínima ideia, e o Edu está mais responsável pela parte física, eu não faço a mínima ideia o que é que os atletas fazem. É a função dele. Ou seja, não é uma questão de hierarquia, é uma questão de cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. Existe uma cara, obviamente tem que haver uma cara, mas cada um tem o seu papel. E acima de tudo, pegamos nisto tudo e sabemos que cada atleta, e nós fazemos esse trabalho, ou seja, o Edu, a forma como trabalha com o Remy, não é a mesma coisa como trabalha com o Silva. Porque uma coisa é nós trabalharmos com um atleta que não faz nada a hora toda, outra coisa é um atleta que trabalha das 8 às 5. Ou seja, e isso é muito importante. Voltando ao início... Sim, aquela questão do teu tempo de estudante. Voltando ao início, é um bocadinho isso. Nós temos que... às vezes, não treinar é muito melhor que treinar. E ele é muito forte nisso. Há treinos que nós dizemos, não treino, qual é o problema? E muitas vezes existe aquela coisa, mas como é que o grupo vai gerir? O colega vai olhar, o grupo vai perceber que ele não está em condições. Mais vale não treinar. Vocês querem que ele jogue no sábado? Ele vai nos ajudar no sábado, certo? Ok, então não treino na quinta, se calhar vai jogar no sábado a 100%. Outros, se calhar, vão treinar na quarta-feira de manhã, com o Ricardo Nogueira. O Ricardo Nogueira faz um trabalho complementar com os guarda-redes, mas leva jogadores e trabalha a finalização com eles. Ou seja, há jogadores que trabalham mais do que o treino normal, há jogadores que não trabalham o treino normal. E esta gestão individual é que se calhar é o segredo, ou seja, é pôr todos os jogadores ao sábado no ponto roçado. E eles depois sentem isso, e depois eles vão para dentro da pista e sentem-se, às vezes não estão, mas sentem-se capazes de ganhar e de ganhar a toda a gente. E é muito neste âmbito que nós acreditamos. É a salubridade mental, um pouco, para que o jogador possa depois, porque o resto não é de uma quinta-feira para sábado que ele vai aprender a driblar, a bater ou acima de tudo, depois nós trabalhamos muito com a interação com eles, a honestidade deles, a eles chegarem à nossa beira e dizem, trabalhei o dia todo, amigo, treinamos, o treino é uma hora, treinas 50 minutos, qual é o problema? É preferível isso do que estás a fazer os 90 minutos só porque sim, e temos atletas assim, temos atletas, por exemplo, eu lembro-me do Remy, o Remy às vezes culturalmente é difícil esse comportamento. Eu lembro que ele na altura, quando veio de Monterrey, nós tivemos jogo com o Braga, nós não tínhamos o Dani porque tinha sido expulso e o Nery que tinha se aleijado em Monterrey. Nós só tínhamos ter 6 jogadores do plantel para jogar. E ele tinha vindo de Monterrey e queria treinar, Remy, não, tens que parar, mano, senão tu... Ou seja, nós vamos precisar de que o jogo Braga, ele já era um jogador que tinha muitos minutos. Principalmente em Braga ia ter muitos minutos. E foi quase pelo castigo não treinar. Mas ele, se calhar, chega ao final do jogo do Braga e sente porque é que isto aconteceu. E isto é muito importante, nós trabalharmos individualmente com os atletas, muito mais do que pensar, ok, a receita dá para todos, que não dá para todos.
E passando um bocadinho por aí, tu tendo essa tua estrutura de treino e a componente coletiva de treino, também tiveste durante muitos anos e tens ainda a decorrer uma escola de patinagem em pré-escolar, e nós começamos uma brincadeira em Vizela em 2013, que dura até agora, onde saem muitos miúdos a patinar. Não quer dizer que todos vão jogar hóquei, que todos vão para a patinagem artística, uns podem ir patinar para a beira-mar, outros podem ir patinar para onde eles quiserem. Mas achas que os clubes hoje em dia não apostam um pouco nessa área de poder levar miúdos do pré-escolar a experimentar o hóquei patins, e não seria aí o maior garante dos clubes para ter muitos mais atletas, muito mais qualidade, porque se tu levares 20, se calhar podes tirar 2 ou 3 aí para jogar futuramente e com qualidade. Achas que os clubes não estão a apostar forte na formação para poder depois ter essa componente tão agressiva, entre aspas, nos séniores? Lá em Ribadavia neste momento, e acho que dá-me a ideia que começa a haver cada vez mais a atividade extracurricular na escola da patinagem. E isso é importante. Cada vez tem mais. Eu pergunto-te isso. Não. Por tu teres isso, porque tinhas em Malongo, depois Sim. a Vizela. Sim. Comecei a perceber que cada vez mais aposta-se na patinagem. E isso depois dava para outra hora e meia de conversa. É importante fazer depois bem esta ponte, okay? Quando chega ao clube, é importante depois cimentar esta para eles deixarem de ver, patino, mas patino ali numa questão lúdica. Eles não sentem que vão ali para se estão-se a preparar para alguma coisa. E eu não sei se o problema é daqui, não sei se o problema é desta ponte, não sei se o problema é daqui, ou seja, quando eles chegam ao clube. Mas acho que era importante nós, enquanto, se calhar até federação, enquanto federação, conseguir criar essa base, não é? Conseguir, ou seja, quando os miúdos começam a patinar, mas seja para o hóquei patins, seja para a patinagem artística, seja... Eu faço esta pergunta não é por inocência, porque independentemente de eu te achar um excelente treinador nos géneros, eu acho que tu és um excelente treinador de formação, e nesses escalões essencialmente acho que és top, essencialmente para quem está a aprender a patinar. E por isso eu pergunto isso, porque eu acho que quase todos aqueles atletas que eu vi a sair das tuas mãos nesse sentido, que foram para o hóquei, não só experimentaram patinagem, quase todos deram um jogador razoável. Por isso é que eu acho que cada vez mais os clubes deviam gostar. Por isso queria saber um bocadinho a tua opinião, e é isso que tu estás a dar. Não achas que o Ribadavia poderia apostar nisso, até porque tem muitas escolas ali, independentemente da federação apoiar ou não? Não, isso é a formação contigo, a minha opinião é muito mais global. Não, mas qual é a tua... Não, eu acho que estamos a também podes responder, porque estás a lecionar sim, mas, hóquei, independentemente de ser na universidade. Mas... A questão é que nós não pensamos no hóquei como um todo. Nós temos urgentemente que trazer credibilidade ao hóquei. E, ou seja, a modalidade hóquei tem que crescer no profissionalismo e em várias vertentes. E o que me preocupa a mim é que eu vejo mensagens contraditórias. Por exemplo, esta questão dos 5 selecionáveis irem passar a 3. E jogadores europeus, ou seja, estamos na Europa e estamos a barrar jogadores europeus jogarem em Portugal, não faz muito sentido com a justificação de temos que valorizar os jogadores portugueses. E aqui vai bater neste ponto, que é a valorização dos jogadores portugueses tem que ser feita quando eles entram no hóquei. Não é quando chegam a séniores. Porque se valorizarmos quando eles estão a entrar no hóquei, Pois o resto do processo é natural. não precisamos ir buscar lá fora. Exatamente. Continuamos a ter o melhor campeonato do mundo. Ou seja, o investimento não pode ser o Ribadavia, não pode ser o Valongo. Tem que haver diretrizes e tem que ser valorizado por todos, e eu, como MECA, por vocês, é esse esforço dos clubes fazerem esse investimento. E as diretrizes da Federação e das associações também são fundamentais. Acho é que tem-se que repensar um bocadinho tudo. Mas o hóquei já é um desporto mais democrático. Eu digo democrático porque eu, quando era miúdo, lembro que o hóquei era um desporto de elite. Sobretudo porque era um desporto caro. Eu recordo-me perfeitamente de eu dizer ao meu pai que eu queria ser guarda-redes de hóquei, ele foi saber quanto é que custava o equipamento e eu fui um bom guarda-redes de futebol. Que era muito bem.
Hoje já há essa possibilidade. Os próprios clubes têm essas ferramentas. O miúdo que queira aprender a patinar e que não tenha grandes possibilidades familiares em termos económicos para investir nos patins, o clube já fornece esse tipo de equipamentos, pelo menos numa primeira fase. Olha, eu acho que essa desculpa já não existe, sinceramente. Continua a ser um desporto caro, sem dúvida. Mas eu já ando há alguns anos no hóquei e são muito poucos os casos dos meninos que não vão para o hóquei porque não têm dinheiro para o material. Okay? Pode acontecer. Infelizmente poderá acontecer. Mas acho que isso já não pode servir de desculpa. E é o que ele diz. Ou seja, eu acho que nós, enquanto modalidade, temos que arranjar condições para que numa primeira fase seja tão cativante que eles depois, mais caro ou mais barato, as coisas vão. Porque toda a gente diz que o hóquei é muito caro, mas depois chega só, a partir do momento em que o atleta entra, é muito caro. Mas no ano a seguir, os pais compram tudo outra vez. Tudo novo outra vez. Porque, ou seja, o caro é um bocado relativo, um bocado... Portanto, eu acho que não é por falta de dinheiro. Acho que o caro torna-se um bocadinho só caro à primeira imagem. Claro. Depois, ou seja, para ir para o futebol a 50 euros, compra-se material todo. Tu vais jogar futebol com umas sapatilhas e se não gostares de futebol, pegas nas sapatilhas, vais jogar futsal ou vais correr. Ou não. Compras uns patins, vais experimentar hóquei, não gostas, não vais jogar basquete. Sim, mas claro, hoje em dia já acaba por não acontecer tanto isso. Eu acho que já há a cedência por parte do clube de um patins de patinagem para a iniciação. Já existe, se calhar, um atleta que... Pois era isso que eu perguntava, se já é essa democratização um bocado do desporto. Uns patins do ano anterior, porque o pai já lhe deu uns novos e até acaba por fornecer ao clube esses patins para precisamente precaver um bocadinho essas situações. Acho que essa já não é uma não questão. Eu acho que já não é uma desculpa. Tem que deixar de ser desculpa. E acho que temos que nos focar em fazer crescer o hóquei, ou seja, não podemos olhar só para o nosso umbigo enquanto clube. O que acontece muito em Portugal é que vemos os grandes clubes aí buscarem os miúdos muito cedo e então existir a competitividade entre eles. Acho que na altura até falou muito disso. Quanto mais eles competirem, quanto mais eles se divertirem, quanto mais eles jogarem e não perderem 30-0, melhor, não é? É um bocadinho essa a perspectiva que eu tenho. Ou seja, voltamos ao mesmo. Tem que haver uma orientação global, um bem comum, digamos assim, para conseguirmos que o hóquei cresça como um todo. Eu falo muitas vezes nesse campeonato do 23, porque me parece também paradigmático. Foi um campeonato onde não estiveram os chamados grandes da modalidade, ou pelo menos aqueles clubes de emblema, e o que é facto é que do Valongo tens 3, 4, 5 miúdos a jogarem regularmente nos clubes de top. Recordo-me que o Marante era guarda-redes também nesse torneio. O Honório também jogava, portanto, são miúdos que rapidamente também se impuseram, uns mais, outros menos, mas isso é a lei da vida, na primeira divisão. Portanto, é sinal que os clubes também conseguem formar com qualidade já e com essa capacidade de não obrigar os clubes a ter que irem buscar ao estrangeiro, embora se calhar continue a ser mais barato, digo eu, não sei. Eu acho que nós, obviamente que nós criamos com qualidade, ou seja, há miúdos com qualidade. O que nós precisamos é de não haver 10 por qualidade, haver 40, 50, 60, 70. E é isso que o hóquei tem que ir para aí. Porque nós vemos sempre, a nossa seleção é sempre muito interessante, excelente. Mas cada vez menos eu olho para as seleções, principalmente as seleções jovens, e digo assim, temos 10, temos ali 1 ou 2 que se calhar podia chegar lá. Encaixar. E nós devíamos ter 30 miúdos que pudessem entrar na primeira divisão, na seleção. E isto é que era importante. Isto é que tem que ser um desafio. Aumenta a competitividade. Ou seja, é exatamente. Ou seja, se calhar não há isso porque não há competitividade. Ok? E é para aí que nós temos que olhar. Muito mais do que... Nós temos uma boa seleção, excelente. E de sub-17 e de sub-19 e temos boas seleções. Mas eu olho para ali e não vejo muito mais soluções para entrar ali. E isso é importante. Ainda para mais. Depois com o que ele diz, ou seja, cada vez mais põe-se os miúdos todos juntos. Ou seja, quando se põe os miúdos todos juntos, depois eles competem 3, 4, 5 jogos competitivos por ano. E depois vamos aos nossos vizinhos em Espanha, que eles fazem... Os próprios miúdos, optam aos 17 anos por ir para equipas B. Em vez de fazer sub-17 no escalão deles, vão para as equipas B. Vou dar um exemplo, aquele miúdo que está no liceu, o Bruno Saavedra. Ele desde sub-17 primeiro ano que joga na segunda divisão. Ou seja, ele neste momento, ele ainda não é sénior, já joga no liceu. Porquê? Porque ele já tem 4 ou 5 anos de sénior. E isso é muito mais importante do que pegar neles, meter no sub-17
campeão nacional sub-17. E depois lá está, depois entra ali outra equipa, não é campeão sub-17, fica ali em segundo, mas, não sei o quê. Mas tem ali 1 ou 2 jogos importantes. É importante nós começarmos a arranjar formas, isto não é, como eu digo, dava outra hora e meia. É importante nós arranjarmos formas dos miúdos estarem cada vez mais dispersos nas equipas, porque potenciam a competitividade, potenciam os próprios colegas de equipa, não é? E isso é que tem que ser o passo à frente. E é o que ele diz, não vale a pena nós preocuparmos com como é que vamos arranjar forma na primeira divisão de ser mais competitiva. Não. Vamos arranjar forma de haver muitas equipas escolares, vamos arranjar formas de haver muitas equipas sub-13 com muita qualidade em todo o lado, não é? Ok, há 10 equipas, mas espera aí, mas realmente equipas com qualidade, com treino de qualidade, se calhar aqui 1 ou 2. Se calhar... Até para educar os próprios pais, não é? São uns 500. Outra hora e meia. Ora bem, já olho pai com 5 horas atrás. Eu refiro, por exemplo, ao facto, às vezes culpa-se muito os clubes por irem pescar, mas o que é facto é que muitas vezes também são os próprios pais a meterem na cabeça dos miúdos, olha, tu estás no jogo dos sapatos, estás muito acima dos teus amigos, tu vais jogar para o Valongo. Sim. Eu levo-te lá e não sei o quê. E o miúdo e até muitas vai. vezes vão levar ao Valongo e se calhar ao clube que era ali à porta de casa não é. Pois, mas é um bocadinho por aí, não é? Sim, mas lá está, ou seja, nós culpamos os pais, mais uma vez, neste caso, nós culpamos os pais, mas nós não controlamos isto. Mas se nós arranjarmos formas dos pais se sentirem satisfeitos e se sentirem competitivos e sentirem que os miúdos crescem, se calhar eles não vão deixar de ir. Ou seja, isto é o mais fácil, enquanto modalidade, culparmos sempre o que porque é caro, porque os pais é que não sei o quê, porque não sei o que, não sei o que. Ou seja, nós é que temos que arranjar a maneira de, se nós estivermos a tirar problemas para os outros, não vamos nós crescer. E acho que é mais para aí. Vamos ter que fazer uma reflexão nova enquanto modalidade. E agora, para terminar, até porque isto já vai longo e já vamos quase em prolongamento. Não vamos a penaltis. Partilhar alguma história com o Fidalgo Feliz? Sim, Fidalgo é polémica. Não sei se posso partilhar. Podes. Não posso partilhar, que senão vai à época seguinte e não podemos partilhar isso. Sim, mas já é um habitué da Ribadave. É um bocado incómodo o primeiro banho, a seguir ao primeiro banho é sempre um bocado incómodo. Mesmo depois de termos saído lá o Samachão? Sim, continua a ver. São tradições. Sim, são tradições, e pronto, e ele nunca me tem nada, não aconteceu hoje, já esqueceu. Mais tarde ou mais cedo há de vir, e faz parte. Acima de tudo, lá está, é aquilo que ele falou há bocado, a cultura, não sei o quê. E passa-se e não há ninguém. Acho que até isso faz bem. Claro que faz, e tanto fica marcado para toda a gente. Estás a ver, nunca mais se vai esquecer. Bem, estamos mesmo no final. Obrigado, Raul, obrigado, Eduardo. Termina assim esta segunda hora do hockey. Voltaremos nos próximos capítulos com novos intervenientes, com uma garantia. É de hockey que aqui se fala. Obrigado pela companhia. Contamos consigo nas próximas edições da Hora do Hockey. Um abraço.